Olá, nós vamos continuar falando sobre casamento e o tema de hoje é uma só carne. Eu quero começar lendo com você o verso de 23 e 24 de Gênesis capítulo 2, que diz assim: E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Ponto fundamental aqui desse texto é uma só carne. Deus deseja que no casamento haja uma unidade do casal. E essa unidade não é apenas física, da união de corpos, mas também nos interesses e afeições que devem ser devotados entre os dois cônjuges. Ao se casar, o cônjuge, né, ele, as suas afeições devem todas ser direcionadas para o cônjuge. Então, o cônjuge passa a ser o seu primeiro dever, a sua primeiro objeto de atenção a partir do casamento. E esse é o tipo de relacionamento que Deus espera que nós, seres humanos, tenhamos com ele. Por isso, lá em Efésios, capítulo 5, versos 29 a 32, a Bíblia diz assim: Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então veja, Deus ele deixou aqui a demonstrado como ele deseja que seja o relacionamento entre ele e o seu povo, assim como é o relacionamento entre um homem e uma mulher, íntimo, em que um se preocupa com o outro. Então, Deus, quando fez a mulher, ele fez a mulher da costela de Adão, para que ela estivesse ao seu lado como uma auxiliadora, para ser igual a ele, para ser amada, protegida. E assim é que o texto diz, porque lá no verso 29 diz assim: ó, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Lá em Gênesis, no capítulo 2, diz que quando há o casamento, os dois tornam-se uma só carne. Então, eu não maltrato o meu próprio corpo, mas eu procuro cuidar dele para estar sempre bem. Então, é dessa maneira que eu devo pensar no meu companheiro, na minha companheira de casamento, em cuidar dela, em amar, respeitar, cuidar, devotar todas as minhas afeições para a pessoa a quem eu escolhi para ser a minha companheira ou meu companheiro. Então, ao longo dos séculos, infelizmente, Satanás ele tentou deturpar a ideia de casamento. E aí entraram egoísmo, infidelidade, conflitos. E hoje o casamento é visto como a instituição falida. As pessoas já não acreditam mais no casamento, porque Satanás conseguiu mudar a visão que Deus havia colocado originalmente para ele lá no Jardim do Éden. Mas ela ainda continua sendo uma instituição válida e eu preciso respeitá-la. Se eu colocar Deus como primeiro na minha vida e buscá-lo dentro do meu casamento, então ele vai se tornar uma relação muito importante na minha vida. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui alguns conselhos. Primeiro, perdoe o seu cônjuge por mais que ele não mereça. Porque dentro do casamento haverão conflitos, haverão problemas, mas o perdão deve sempre vir em primeiro lugar, porque é assim que Jesus age também conosco. Nós não merecemos o perdão, mas toda vez que vamos a Ele em busca de perdão, Ele nos perdoa. O segundo conselho, aceite o seu cônjuge com as falhas que ele tem. Ele não é perfeito,
assim como eu também não sou perfeito, assim como você não é perfeito. Então, quando nós vamos a Cristo, Ele também nos aceita como nós somos. E nós também precisamos aprender a aceitar as falhas da outra pessoa. Terceiro, coloque as necessidades do cônjuge acima das suas. Foi assim que Jesus fez e por isso ele veio e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E o quarto ponto é: busque a Deus em todas as situações. Quanto mais você buscar a Deus, mais ele vai fazer parte da sua vida e melhor será o seu casamento. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por nos ensinar que o casamento é uma instituição divina que vem do Senhor e que é válida até o dia de hoje. E nos ajuda, Senhor, através do Espírito Santo, a aprender a amar, aprender a cultivar os nossos casamentos, de modo que ele seja o ideal que o Senhor planejou para cada um de nós. Abençoe-nos nesse dia, esteja ao nosso lado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã.